Então, vou falar sobre o tema que foi proposto, que é Big Data Analytics, né? Poderia ser traduzido como dados intensivos de saúde, análise desses dados. E nós temos a possibilidade, então, de falar muitas coisas. Nós temos um tempo relativamente curto, mas eu tenho um curso sobre isso, tá? E eu trabalho nessa área, como eu falei, Big Data, Data Analytics, epidemiologia, padrões de informação em saúde, interoperabilidade, aplicações clínicas em pesquisa, telesaúde e tecnologias educacionais. O meu objetivo da palestra é proporcionar para vocês uma introdução compacta a esse novo campo de análise de grandes volumes de dados, o Big Data e Data Analytics, e na área de medicina e saúde. E quais são as principais abordagens, soluções técnicas e científicas, né, para aplicar nessa nova área, principalmente aqui no Brasil. Discutir um pouco o futuro dessa área e como nós vamos aprender sobre ela. Bem, então, todo mundo já deve estar acompanhando pela imprensa, pelas redes sociais, que esse negócio de Big Data Analytics, nuvem, etc., são coisas que são big, né? Estão crescendo muito rapidamente. E aqui vocês veem, por exemplo, o interesse em Big Data ao longo do tempo, desde 2012, quando começou realmente a bombar esse tipo de coisa. Quase 70% das maiores empresas dizem que Data Analytics hoje é uma parte integral de como sua organização vão tomar decisões, e pelo menos 90% dizem ter algum projeto no mundo. Até 2020 foram coletados cerca de 40 mil exabytes de dados. Vou explicar o que é um exabyte. E mais de 90% desses dados foram criados nos últimos 12 meses. Até 2020, previa-se que apenas os Estados Unidos teriam um déficit de quase 200 mil profissionais com conhecimentos profundos nessa área. Esse número ainda perdura, talvez um pouco maior. E o que aconteceu foi um gigantesco aumento no ecossistema de Health Techs, no Big Data Analytics. Surgiram muitas ferramentas, muitos sites, muitas empresas dedicadas a isso, e especialmente na área de saúde. Mas, afinal, o que é Big Data? Ele é um fenômeno que não é só tecnológico, ele é cultural e científico também, porque ele se relaciona entre a tecnologia, a análise e a aplicação. Ou seja, com o aumento do poder computacional e dos algoritmos, a possibilidade de você armazenar grandes conjuntos de dados na rede e você usar esse resultado de análise para fazer decisões baseadas em dados, né? Embora exista há muito tempo, né, chamada antes de estatística, foi inovada pela possibilidade de coletar e agregar em tempo real enormes volumes de novos dados de forma eletrônica. Então, houve um renascimento das tecnologias de computação paralela e cognitiva para explorar automaticamente esses grandes repositórios de dados. E na área de saúde, eles vêm de várias fontes, né? Eles vêm da área de medicamentos, da área de redes sociais, do prontuário eletrônico, da genômica, né, os dados de genética, de sequência de DNA, RNA e proteínas, exames de imagem de laboratório, monitoração do paciente via wearables, via vestíveis, aplicativos móveis e faturamento também, a parte de administração e faturamento. Então, é uma quantidade de dados muito grande, aqui que vocês estão vendo que ele sobe, está subindo quase exponencialmente, e dá cerca de 2.000% ao ano, né? Com 65 bilhões de locais onde se recolhe esses dados, e 154 bilhões de e-mails enviados por dentro. Então, 87% dos adultos americanos tem a sua localização geográfica identificada através dos telefones móveis. Em 2020, por exemplo, que foi uma das últimas vezes em que foi feita uma estatística mais apurada, nós tivemos 4 bilhões, entre os 7 bilhões de pessoas existentes no mundo conectadas, 4 trilhões de dólares de renda, 25 milhões de aplicativos, 25 bilhões de sistemas incorporados e inteligentes e 50 trilhões de gigabytes de dados. Aqui, o que significa isso? São números que a gente são verdadeiramente astronômicos, não é mesmo? Então, por exemplo, 150 exabytes de dados clínicos foram gerados no mundo em 2011 e hoje está gerando o dobro disso, cerca de 300 exabytes.
Um hexa é 1024 petas, que são quinquilhões, um peta é 1024 teras, que são 4 trilhões, um tera é 1024 gigas, que são trilhões, e um giga é 1024 megabytes, que são bilhões. Então, 150 exabytes são 150 quintilhões de bytes. E nós estamos já ao caminho de atingir 1 zettabyte, ou seja, 1024 hexas, ou 1 iotabyte, 1024 zetas. Né? Então, é dado para ninguém botar defeito. Né? E uma das maiores fontes de dados hoje, no Brasil e no mundo, são os dados dos pacientes. Então, 71% dos pacientes, eles se sentem bem compartilhando informação coletada através de plataformas dedicadas à saúde. Né? E os dados que os pacientes mais compartilham são pressão sanguínea, a glicemia, né, açúcar no sangue e peso. Então, cerca de 54% dessas empresas estão tendo acesso a esses dados. E são dados muito volumosos, como vocês podem imaginar, que, por exemplo, o meu reloginho aqui, que mede a frequência cardíaca de 15 em 15 segundos, e eu uso ele desde 2014, então vocês podem imaginar quantos dados tem da minha frequência cardíaca. Agora, o Big Data tem um carisma muito grande, né? Ou tema quente no momento em saúde, e frequentemente é aliado ao conceito de Data Analytics, ou seja, mais uma vez, uma tecnologia antiga e estatística, análise de dados, recebe um nome novo, é alardeada como uma revolução, uma panaceia para todos os males do setor. Não é nada disso, certo? Os hospitais, os operadores de saúde, o governo, as empresas de software, os serviços estão sempre em busca frenética por esse novo mercado, e houve um crescimento explosivo profissional na área. Grande déficit de consultoria, de técnicos, de cientistas e até de empresas, ferramentas e soluções. Essa área, então, ela cresce cercada por um jargão e uma mitologia que são alimentadas pela imprensa, que muitas vezes não sabe bem o que está falando, né? Será que BD e DA é tudo isso? O que pode oferecer na realidade? Bem, então a gente tem, o Big Data ele tem 6 características básicas, que a gente chama de 6V, ou 5V, porque um deles é o valor. Né? Então nós temos volume, velocidade, variabilidade, veracidade e valência. Eu vou explicar o que é isso. As arquiteturas tradicionais de dados, por exemplo, as bases relacionais, não são suficientes para lidar com o Big Data. Então, a combinação do 5V é usada para conseguir o 6º V, o chamado valor, que é o valor descritivo, diagnóstico, preditivo e prescritivo. Então, vocês estão vendo esse slide aqui, ele resume o que é Big Data. Né? Ou seja, você tem aqui alto volume, escala, o processamento é feito em tempo real, existe um número enorme de tipos e grande variação de dados. Esses dados, muitas vezes, têm problemas e precisam assegurar a veracidade, que é a confiabilidade, a acurácia, a qualidade, e a volatilidade é que essas mudanças são muito rápidas, os dados ficam obsoletos rapidamente. Se nós analisarmos somente as 3 mais importantes, que é velocidade de dados, volume de dados e variedade de dados, os 3 vezes mais importantes, esse gráfico aqui mostra o volume em kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes e petabytes. E aqui vocês estão vendo, então, que, por exemplo, as tecnologias sociais, a geração automática de dados, estão no topo do tempo real de aquisição, geram petabytes de dados, e hoje os aplicativos móveis estão entre esses grandes geradores de dados. Se nós formos avaliar a importância relativa de cada um, e o tanto que isso atormenta, né, os analistas, nós vamos ver que a variedade dos dados é o principal tormento. Né? 69% da preocupação, da importância com os 3 Vs é a variedade. Né? Em segundo lugar, volume, em terceiro lugar, velocidade. Alguns exemplos dos 5 Vs em saúde. Por exemplo, volume. Eu vou analisar todas as transações TIS, que são trocas de informações de saúde suplementar, recebida, por exemplo, por todas as 400 Unimedes do Brasil, que tem 15 milhões de beneficiários e mais de 90 mil médicos ativos. Né? Velocidade, fazer isso em tempo real, com painel de exibição atualizado a cada minuto. Ok? São bilhões por ano.
e certamente centenas de milhares ou milhões por minuto. Você tem que, a questão da variedade, você tem que coletar, padronizar, limpar e analisar todos os dados de mais de 50 prontuários eletrônicos clínicos diferentes em uso nas diferentes Unimedes. Imagina o desafio disso, né? E a veracidade, garantir que esses 90% de dados estejam codificados, usando as mesmas terminologias, estejam completos, atualizados e verificados quanto à confiabilidade. E valência, você conseguir unificar todos os dados centrados no paciente, usando o número único do Cartão Nacional de Saúde, onde quer que eles tenham sido atendidos, por diferentes conveniados, hospitais, laboratórios, etc., consultórios, em Unimedes distintas. E no caso da Unimed é um desafio chamado Plano Nacional. Então, vocês estão vendo que isso aqui é uma tarefa hercúlea, né? Quase impossível. A Unimed não conseguiu isso até hoje, por exemplo, com 70 anos de existência. Os dados não estruturados são a maioria. Então, vocês estão vendo que 300 exabytes em 2015, 88% eram dados não estruturados. Texto livre, né? E aqui somente 12% podiam ser processados por computadores por serem estruturados. Então, tem alguns fatores complicadores. O sexto V, que é a volatilidade, é uma proporção de dados de coletado, deixa de ter validade por um certo tempo. Por exemplo, o que adianta eu saber minha frequência cardíaca de um mês atrás, talvez seja útil, mas de um ano atrás, menos útil, de 8 anos atrás, muito pouco útil. Então, eles não podem ser usados, porque eles contaminam a análise. E o pior é que dificilmente você sabe quase que perder a validade quando. Exemplo, uma mudança na precisão dos instrumentos de coleta ou o padrão usado para registro de um dado. Além disso, nós temos muitos dados inacessíveis em saúde, uma quantidade largamente desconhecida de dados que são potencialmente relevantes, mas não estão disponíveis eletronicamente. Ou se estão disponíveis eletronicamente, não são acessíveis, tá, pelo Big Data. Por exemplo, dados ainda estão em papel, dados que foram perdidos, dados que foram dados por paciente, dados que foram eliminados ou simplesmente não compartilhados. Por exemplo, redes sociais é um exemplo de uma parte muito grande de dados que estão ocultos, né, não são acessíveis. O Facebook, por exemplo, não é acessível, né, com o Big Data. Então, o que faz o Big Data ser diferente do Conventional Data, dos dados convencionais? Então, esses volumes e velocidades, como eu falei, são muito grandes. E, tradicionalmente, então, eles precisam ser estruturados, eles precisam ser limpos, verificados rigorosamente, armazenados em tabelas ou outras estruturas de dados. Eles têm muita variabilidade entre fontes diferentes, ou até na mesma fonte, como, por exemplo, unidades de medida, texto livre. E os dados perdem a validade, então, muito rapidamente. O sexto V que é a volatilidade. Então, eles são difíceis de serem recuperados sob demanda, porque eles já não existem mais. Ou se eles existem, eles não têm mais validade. Então, onde que reside a inovação, pessoal? Principalmente o pessoal mais jovem, que quer se dedicar a Data Science, né, que é a área da computação que se dedica a Big Data Analytics, a evolução de uma abordagem mais antiga, que chama Business Intelligence, ou inteligência de negócio, só que ela tem graus maiores de complexidade envolvendo a computação cognitiva. Então, existem dezenas ou até centenas de ferramentas computacionais integradas, como, por exemplo, no IBM Watson. Né? No IBM Watson tem cerca de 90 ferramentas diferentes para atuar em cima de Big Data Analytics. Você tem que ser capaz de representar e analisar dados que são altamente heterogêneos, em origem e tipos, que não se prestam a esquemas bem definidos. E funciona basicamente na rede, né? Redes interconectadas e altamente paralelas. São os clusters, os aglomerados, os grids ou grades e os clouds ou nuvens. Que é o que a gente chama de cloud computing, ou computação na nuvem, que é a coisa mais recente, mais quente, que nós podemos entender hoje. Então, esses novos produtos, como o sistema IBM Watson, que eu já falei, eles revolucionaram a disponibilidade dos dados em termos mundiais, a possibilidade de ter várias ferramentas de analisar esses dados na própria nuvem. Tá? Você não precisa baixar o software para o seu computador ou para o seu servidor para você poder usar. Então, aqui esses bancos de dados relacionais, que são aquelas tabelinhas com linhas, colunas, índices, tipo SQL,
não são mais suficientes para armazenar a complexidade dos dados. Os dados precisam ser armazenados sem transformações. As transformações são realizadas no momento da análise. E o armazenamento é geralmente distribuído. E o processamento precisa ser em paralelo. Então, nós temos vários tipos de bases de dados, not only SQL, no SQL, que é DynamoDB, Bigtable do Google, MongoDB, Polyglot, etc., em que eles são capazes de armazenar esse tipo de dados. Então, quem for trabalhar em Data Science, quem for trabalhar em Big Data, tem que conhecer todos esses bancos aqui de armazenamento de Big Data, né? E tem que conhecer também a computação cognitiva, ou seja, são sistemas computáveis que envolvem conhecimento, raciocínio e inteligências similares ou humanas. Então, ele descreve plataformas tecnológicas, por exemplo, de inteligência artificial, representação do conhecimento, né, ontologia, estatística e análise de dados multivariado, processamento de sinais e imagens, etc. E tem muitas abordagens combinadas, né, como reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, visão computacional, interação homem-computador, geração de diálogos e narrativas e muito mais. Então, aqui nós temos algumas definições que eu não vou entrar em detalhe, mas vocês podem procurar o que é Big Data, o que é Data Analytics, o que é Data Integration, né, que são metodologias para você combinar dados de diferentes origens, Data Warehousing, que é como você vai armazenar esses dados eletrônicos de várias origens, o Business Intelligence, que é uma espécie de Data Analytics para a área de negócios, o Data Lake, que é um repositório muito maior, como o Data Mart, que você é um lago de dados projetado para reter todos os atributos, né? Principalmente quando você ainda não sabe qual é o escopo dos dados. É também chamado de Data Hub. O Data Lake armazena dados altamente heterogêneos em tipo e origem. E a diferença em relação ao Data Warehouse é que no Data Lake os modelos de dados não são impostos antecipadamente. Eles são definidos ao se tentar análise. E eles são sempre definidos pelo que a gente chama de metadados, exemplo, tags, de modo a identificá-lo e interrelacionar, sem facilitar a localização e posterior análise. Então, depois vocês anotem todos esses termos aqui, vão procurar na Wikipedia, tá? Que tem uma definição, exemplo, etc. Ainda na área de computação cognitiva, nós temos Data Mining, Machine Learning, reconhecimento de padrões, inteligência artificial e aprendizado profundo, Deep Learning, que são técnicas que já existem há muito tempo. Eu, por exemplo, trabalho com Machine Learning desde 1975, tá? Conhecimento de padrões desde 1980, com inteligência artificial desde 1988, com Deep Learning desde 1990. Não são áreas novas, como os jovens acreditam. Existem há muito tempo, só que eles estão sempre evoluindo com novas metodologias, né? Mais eficientes, mais poderosas, etc. Então, o Business Intelligence, que é uma das formas mais antigas de você analisar dados de grande volume, eles têm um perfil de usuários que vão desde a parte operacional, quando os dados granulados são obtidos, até os usuários estratégicos, através de painéis de indicadores, são chamados dashboards, onde você pode visualizar de forma consolidada. Então, o Big Science e o BI endereça todos esses 5 níveis aqui de utilização de usuários do BI. Isso é um exemplo de um dashboard na área de saúde. Aqui esse gráfico mostra as cobranças versus os pagamentos. Aqui mostra o desempenho de cada médico com relação ao faturamento, quanto que ele cobrou, quanto que ele faturou. Aqui tem os reloginhos que indicam um resultado de uma pesquisa de opinião em relação aos pacientes. Então, chama painel de controle de indicadores no dashboard. É típico de Big Data você fazer isso em nível de uma instituição, como, por exemplo, uma clínica, um hospital, um plano de saúde, até o Brasil, né, tem esse tipo de coisa. Bem, os dados em saúde, em são grande maioria, eles são originados no processo assistencial, ou seja, no processo de atenção aos pacientes. Então, eles são dados originados de pessoas, de pacientes. Por isso, eles são muito diferentes dos dados de outras áreas, como a bancária, por exemplo. A própria complexidade, variabilidade e precisão dos dados é extremamente variável.
e são dados que têm centenas ou milhares de tipos de dados e rótulos no dicionário de dados. Eles são extremamente ligados ao tempo. Então, se você não tem informação nessa área e quer adquirir, você precisa entender em profundidade essa complexidade da saúde para conseguir realizar projetos de Big Data e Data Analytics. Tá? Aqui eu vou explicar um pouquinho como que é essa complexidade. Claro, só dar uma ideia. Por exemplo, na área de saúde, a gente tem 4 áreas que geram dados. A área de atenção, que eu já falei, que é a maior, a área de pesquisa científica, clínica e a área de educação. E, claro, a área de gestão. Tá? Então, vocês estão vendo que nesse diagrama de Venn existem várias áreas que usam duas outras áreas. Por exemplo, pesquisa e atenção, pesquisa e educação, atenção e educação, pesquisa, atenção, educação e gestão. Então, há múltiplas intersecções entre essa série de conhecimento, não tem fronteiras bem demarcadas entre elas. E isso é essencial considerar. Então, você tem pesquisa e educação, educação e atenção, né? Ao mesmo tempo que você atende o paciente, você está ensinando. Pesquisa e atenção, ao mesmo tempo que você coleta dados da atenção, você usa em pesquisa. Mesma coisa, os dados de pesquisa são usados para educação. Isso é típico da área de saúde. E uma coisa muito interessante como funciona o fluxo de informação no processo clínico. Ele começa com uma queixa ou problema, são coletadas informações sobre o paciente, que são chamadas de anamnese e exame físico. Esses dados são interpretados e analisados, chega-se a uma decisão, que pode ser, por exemplo, diagnóstico referente ao problema, ou prognóstico. É feita uma conduta médica, prescrição de medicamentos, de procedimentos, cirurgia, internação, e depois é feito um segmento após essas ações para reavaliar e ver qual é o desfecho dessa sequência aqui. Resolveu o problema? Sim, dá alta para o paciente. Não resolveu? Volta a coletar mais informações, analisar, decidir e agir. Então, esse ciclo aqui, que é típico de resolução de problemas, ele é baseado em informação. A coluna vertebral, ou o cérebro da informação no processo clínico, é o PEP, o prontuário eletrônico do paciente, tá? Que é o registro dessa informação, que evolui do dado para a informação, para o conhecimento e para a sabedoria. Um exemplo aqui simples para você. A glicemia, que é o açúcar no sangue em jejum, de um paciente deu 185 miligramas por decilitro. Para vocês que não são da área da saúde, o que é isso? O que é 185 miligramas por decilitro? É normal, é anormal, muito alto, muito baixo? Então aqui entra informação. A informação é que o limiar de normalidade é 100 miligramas por decilitro. Então a decisão é que na glicemia em jejum esse valor é normal alto. Tá? Esse paciente tem diabetes mellitus, né? Então é o conhecimento. E finalmente a sabedoria é quais são as correlações clínicas de diabetes, como você vai tratar, como você vai prevenir, etc. Então essa pirâmide aqui é uma pirâmide porque tem muito mais dados do que sabedoria, né? Ela é fundamental para você entender. Então um dos pais da informática e saúde, tem a mesma idade que eu, o Dr. Ted Shortleaf, ele é da Universidade de Stanford, ele falou que 40% da atividade da área de saúde consiste na captura e processamento de informação. Então, soma, dados, tá? Informações, conhecimento, sabedoria. Mas isso foi em 1994. Agora, nos Estados Unidos, esse número provavelmente já é de 60% a 70% da atividade da área de saúde é relacionada a dados. Então, é que eu tenho muitos dados demográficos e clínicos de enorme complexidade e variabilidade, que vêm desde cadastro demográfico, prontuário das informações clínicas, os dados da pesquisa científica, os dados populacionais, os dados administrativos e financeiros, que vão cruzar com esses dados para constituir o que a gente chama de saúde populacional. Então, vocês estão vendo que é uma enormidade. Esse gráfico aqui de saúde populacional mostra como os dados oriundos dos provedores de saúde e os dados de comunidade, dados comunitários, são integrados ao nível do PEP e repositórios agregados de dados com tudo. Sistema de registro eletrônico de saúde, vários exames, receitas, resultados, dado de faturamento, etc. Então, hoje,
essa área pontilhada aqui é a área do Big Data. Né? E nós temos também muitas fontes documentais em saúde. Muitas delas ainda, como eu falei, em papel e filme ainda. Mas tem também meios digitais e meios que são originalmente digitais. Até vídeos, por exemplo, que são um grande volume de dados. Né? Isso é o que a gente chama de Big Data. É unir todos esses dados aqui, traçados, impressos, fotos microscópicas, macroscópicas, vídeos, radiografias, receitas, anotações médicas, identificação do paciente, e assim por diante. Então, aqui no prontuário de médico, por exemplo, você tem dados não estruturados, como essa descrição aqui no exame físico, mal-estar súbito, desmaio com recuperação parcial, inerte, pálido, pele fria e suada, respiração rápida e rasa. E você tem dados estruturados, como, por exemplo, medidas, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação de oxigênio, etc. Então, os dados de clínicos no prontuário são essa mistura aqui, né, que tem muito texto livre, pode ser variáveis binomiais, escalar discretas, ordinárias ou escalar contínuas. Entenderam a complicação? Além disso, esses dados podem ser agregados em vários níveis. Nós temos dados primários, que vêm do paciente e do profissional de saúde. Os dados secundários são calculados, são índices, são compostos, e os dados agregados, que são resultados de análises descritivas, preditivas ou prescritivas. Então, aqui você vai ter no Big Data todos esses tipos de dados aqui interligados. Dependendo de como o prontuário é implementado, como eu falei, os dados não estruturados na saúde representam até 90%. Eles são difíceis de analisar, mesmo usando linguagem natural, processamento de linguagem natural. E a tentativa de aumentar o conteúdo dos dados estruturados esbarra na resistência dos médicos e dos profissionais de saúde, porque tem problema de usabilidade e principalmente de agilidade de utilização. Esses dados retroativos em tempo, que são os dados de legado, eles são praticamente impossíveis de serem estruturados corretamente. Então, eles ficam fora dessas análises, tá certo? Por exemplo, é muito comum, no meu hospital das clínicas da Unicamp, nós temos cerca de 2 milhões de pastas de pacientes, com cerca de 300 milhões de documentos. A maior parte deles, totalidade deles em papel. Se você for digitalizar isso para incorporar no prontuário eletrônico, imagine a dificuldade, né? Alguns exemplos aqui de Big Data, por exemplo, o registro eletrônico de pacientes do SUS no Brasil tem 200 milhões de registros individuais, cerca de 10 terabytes. As transações de faturamento de serviços médicos hospitalares gera 1 ou mais terabytes por dia. As imagens diagnósticas em um único hospital médio é 5 a 10 terabytes por dia. A monitoração em UTI com 20 pacientes dera 10 gigabytes por dia. E os dados clínicos durante toda a vida de uma pessoa, de 1 a 3 terabytes. Multiplica isso por 200 milhões de registros. Né? Então, Big Data é isso. Você não consegue conseguir tudo isso, porque a maior parte reside em mídia física, não estruturada, a digitalização é impossível, ou mesmo muito difícil, cara, demorada. A informação, mesmo que de digital, não é padronizada, é muito fragmentada e dispersa, não pode ser interoperabilizada e é altamente incompleta, ou seja, ela registra apenas alguns aspectos muito restritos do universo de dados longitudinais da história do paciente. Pensem bem vocês, onde está o teu prontuário médico? Onde está? Desde o dia que você estava na barriga da sua mãe e foi feito o exame pré-natal até hoje. Onde está ele? Não está em lugar nenhum. Ele está fragmentado, um monte de médicos, hospitais, pronto-socorro, unidade básica de saúde, etc., que te atendeu. Quanto mais velho você é, maior vai ser o volume, certo? Então, a documentação tradicional em medicina não serve para Big Data. Ela foi desenvolvida em 1890 e é utilizada com poucas mudanças até o presente. A informação em geral é ilegível, né, a famosa letra de médico, mal organizada, incompleta e não sistemática. É possível somente recuperar informações sobre o indivíduo, é impossível analisar grandes conjuntos de dados, e é um grande gerador de erros de todo tipo.
Portanto, a documentação tradicional da medicina, se vocês quiserem criar uma startup para analisar, vocês vão ter grandes obstáculos, porque ela é um cemitério de informação, ela não é um verdadeiro sistema de gestão de informação. Pense só, por exemplo, na receita médica. O médico te escreve com a letra dele um papel, né, uma coisa do século XV, você leva na farmácia, que é uma coisa do século XVI, eles te dão um medicamento, o médico não fica sabendo se você tirou o medicamento ou não, se você tomou ou não, não há um retorno, não há uma alça de retorno até hoje da farmácia para o médico, e aí ele fica sem saber se aquele tratamento vai dar certo, porque ele não tem informação. Então, esse simples sistema baseado em papel e baseado na portabilidade física do papel, mostra que ele não pode ser facilmente analisado por um sistema, porque ele não é um sistema de gestão de informação. Bom, eu não preciso falar, né, que mais de 90% da documentação médica ainda é escrita manualmente, e muitas delas ilegíveis. O que está escrito aqui? É uma receita, né? Clorpro... não sei. Agora que eu conheço letra médica, hein? Esse é clorpromazina, mas é um medicamento perigoso, antipsicótico. Será que é isso mesmo? Isso aqui, será que é prometazina? 25 o quê? Né? 25 microgramas, 25 miligramas? É isso aqui a média que você recebe. E aqui o carimbo, que não dá nem para ler. Olha a assinatura do médico. Ah. Então, os registros médicos em 1910 eram assim, ó. Tá? Pastinhas amontoadas por alguma ordem alfabética ou numérica, e hoje é assim. 100 anos depois continua igual. 90% dos hospitais. Então, se vocês forem analisar do ponto de vista de repositório de dados, é uma situação terrível, né? Então, os pacientes, eles têm os dados, como eu falei, fragmentados, e há necessidade de um registro de acesso unificado e integrado. Com raras exceções, não existe interoperabilidade em nível semântico, ou seja, terminologias padronizadas. E a integração e intercâmbio de dados de sistemas heterogêneos no Brasil ainda é praticamente inexistente. Ele existe só em algumas áreas, como, por exemplo, vacinação, tá? Ou então, notificação de doenças infecciosas, como o Covid. E você tem uma dificuldade muito grande de centralizar esses dados. Esses dados, então, são muito frequentemente incompletos, faltantes, com alta incidência de erros, inconsistentes, inverídicos, conflitantes, às vezes associados ao paciente episódio errado. E aqui, quem for trabalhar nessa área, tem que enfrentar essas dificuldades, tá? Bom, então, o prontuário eletrônico do paciente, ele tem uma estrutura chamada SOAP, que é a lista de problemas de saúde, o subjetivo, o objetivo, a avaliação e o plano. E evolução, tá? Então, o subjetivo é o que o paciente conta, o objetivo é que o médico examina, ou a enfermeira, ou o dentista, a avaliação são as hipóteses diagnósticas, o plano é o que eu vou fazer com aquele paciente, conduta, prescrição, solicitação, encaminhamento, e evolução seria o seguimento de desfecho. Naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Então, aqui você tem sinais e imagens que são de dados extremamente volumosos. Por exemplo, uma única tomografia do paciente tem mais ou menos 10 gigabytes, tá? Uma única tomografia. E pode ser bidimensional ou tridimensional. Você tem vários tipos de sinais, também são séries de tempo muito volumosos. Imagine, por exemplo, você fazer um eletrocardiograma durante 20 dias de internação de um paciente na UTI. Vocês têm ideia do que é isso em termos de dados digitais? E você pode também ter hoje análises multidimensionais e até dinâmicas, como vocês estão vendo aqui, do eletrocardiograma em 3 dimensões, em 2 dimensões, em 3 dimensões e em 4 dimensões. Então, 1D, 2D, 3D e 4D. Então, você tem dados que são números, que são séries de números, que são séries tridimensionais de números, são séries de tridimensionais em função do tempo. Então, imagine quanto que dado que tem aqui, ó, e são coletados em 25 eletrodos colocados na superfície do crânio, durante vários minutos.
Também, imagens é uma coisa extremamente volumosa, né? Nós temos vários tipos de imagem de medicina que hoje são digitais. Todas elas podem ser armazenadas, geradas e armazenadas digitalmente. E da mesma forma, eu tenho dados unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais e tetradimensionais nas imagens, né? Porque, na realidade, a imagem é um sinal também. Além disso, nós temos a geolocalização, ou seja, eu posso ter dados populacionais georreferenciados, como vocês estão vendo aqui, esses mapas, que são chamados mapas temáticos, né? Por exemplo, percentagem de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, num determinado estado, por exemplo. E, às vezes, esses dados são bem complexos, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui é um dado da Baía de Chesapeake, em Nova York, onde são plotados todos os dados de Covid, por exemplo. Né? Então, o cerne de tudo isso, pessoal, é o prontuário eletrônico do paciente, que ele contém todas as informações passadas, presentes e futuras. E, geralmente, são softwares muito complexos, enormemente complexos. Eu não conheço software, talvez da NASA seja mais complexo do que um prontuário eletrônico de um hospital grande, tá? E aqui você tem vários componentes que têm que ser integrados no PEP. Então, eu tenho dados oriundos dentro do hospital, de exame de imagem, patologia clínica, anatomia patológica, histórico do paciente, exame físico, terapias, medicamentos, cirurgias, monitoração, enfermagem. Tudo isso vai sendo registrado aqui, ligado a um único paciente. Aqui, para vocês terem uma ideia, não vou nem explicar, uma ficha para fazer uma receita médica, tá? Não preciso nem explicar, né? Quanto campo que tem uma receita médica. Acho que vocês não sabiam disso, né? A não ser quem é da área de saúde. E também você tem que usar códigos em todo lugar para poder processar. Aqui vocês estão vendo um exemplo de uma atenção médica, de um paciente que teve uma ferida cutânea supurada no membro inferior. Tudo que foi registrado em termos de códigos, desde CNS, CRM, Corém, da enfermagem, a instituição, os diagnósticos, os sintomas, os medicamentos, as orientações, as medidas, etc, etc. Então, você tem o que o sistema registra, é isso aqui. E você vai ter uma constelação de dados onde os dados não são unidimensionais, eles são agrupados em uma rede semântica ultra complexa. Por exemplo, por fontes, por problemas, por episódios, por tempo e combinadas. Por exemplo, medida de glicemia no teste de tolerância à glicose referente a diabetes tomado na coleta do laboratório Fleury no dia 12 de dezembro de 2012, a 0, 1, 2 e 4 horas após a carga oral de glicose. Isso é um dado típico de saúde. Entenderam? Quem trabalha em banco não chega nem perto, nem cheira essa complexidade aqui que você tem que entender. Então, você tem várias modalidades de bancos de dados, ainda por cima essa, né? 1, 2 e 3 são bancos de dados coletados no dia a dia da instituição, bancos de dados para uma pesquisa e bancos de dados integrados para suporte institucional à pesquisa em educação. Então, um hospital universitário, né, como da Univasf, da EBSER, que é o AGHU-UX, ele vai ter essas 3 modalidades aqui de bancos de dados coletados, e um correlacionado com o outro. Né? Então, imagine um problema aparentemente simples, que seria coletar dados de receitas de medicamentos para todos os pacientes nos últimos 12 meses, em diversos provedores de serviço de atenção à saúde, em consultório, clínica, unidade de base de saúde e hospitais. Tá? Tudo que for receitado. Além de coletar os dados da receita, nós também queremos coletar as hipóteses diagnósticas, e os dados obtidos vão ser armazenados num repositório único, especialmente desenvolvido, centrado no paciente. Isso aqui é o santo grau, né? É o desejo de qualquer sistema farmacêutico, como da Anvisa, por exemplo. Então, praticamente, a totalidade dos PEPs usados hoje no Brasil não são padronizados quanto à semântica, ou seja, o conteúdo e a estrutura das terminologias, tabelas de codificações,
como os diagnósticos, nomes de medicamentos, as preparações, não são totalmente padronizadas. E muitos sistemas ainda utilizam precisão do tipo escreve e imprime, ou seja, texto livre. Aqui eu teria que ter uma capacidade NLP, de inteligência artificial, para codificar automaticamente esse texto livre, mas ele não consegue ser 100%. Então, a maior parte dos sistemas não provê ainda uma forma de vincular a prescrição a uma hipótese diagnóstica. E mesmo os que não obrigam essa vinculação, ou os médicos não informam, ou informam errado. Então, a necessidade do que a gente chama de interoperabilidade de dados e Big Data Analytics, tá? Eu já estou chegando no final, ok? É que você precisa ter uma forma de interoperar esses dados, para você poder juntar eles num único data lake. É o que a gente chama de interoperabilidade semântica. Então, nós temos dois tipos de interoperabilidade. A funcional, que é enviar essa informação, trocar a informação, e a semântica ou sintática, que é usar a informação. E é necessária para acessar os dados e é necessária para entender os dados. Esse é o tipo de interoperabilidade mais importante para agregação e análise, que todo mundo se entenda com a mesma linguagem, certo? E o que acontece é que você tem prontuários totalmente distintos um do outro. Eu peguei 4 aqui, só para ilustrar, tá? Nós temos mais de 400 prontuários eletrônicos no Brasil. Você não vai achar 2 iguais. É uma extrema heterogeneidade e uma dificuldade de padronização. Como, então, representar toda essa complexidade para você poder analisar? Em telemedicina, em medicina presencial, em farmácia, em monitoração dos pacientes, usando wearables. Então, ela tem que ser flexível, escalável, atualizável e interoperável. Como que eu faço isso? A resposta é o uso de padrões. Então, existem mais de 40 padrões existentes em medicina, no nível sintático, semântico e funcional. E aqui eu dou apenas uma sopa de letrinhas, que se vocês estiverem interessados, a gente tem um curso de padrões de informação em saúde de 42 horas, tá? Para vocês aprenderem todos esses padrões sintáticos, semânticos e funcionais. Quem trabalha com Big Data é obrigado, vou repetir, obrigado a conhecer todos esses padrões. E é uma das áreas mais complexas da medicina. Então, a solução é você ter o que a gente chama de um RIM, um modelo de referência de informação, Reference Information Model. Por exemplo, existe uma organização, do qual sou vice-presidente e trouxe para o Brasil, que chama HL7, Health Level 7. Ela tem modelos mínimos, completos, semânticos, modelos especializados, como CMD Brasil, HL7 CDA, DCMs, NOMAD, DICOM. Todos eles são modelos de referência de informação, utilizados em engenharia de software. Você tem que ter perfis, por exemplo, como uma ficha de oftalmologia, o que ela vai ter. Você tem que ter modelos de conteúdo de estrutura, como existe o OpenAir, OpenHR, que é Open Electronic Health Records, e ainda tem o problema de você padronizar as funcionalidades, né? Como, por exemplo, hoje a gente tem modelos funcionais, o prontuário eletrônico tem mais de 2.000 requisitos. Isso tudo é necessário num sistema hierárquico assistencial, onde o paciente vai migrar desde a base, no ambulatório de atenção primária, para secundária e para terciária, e ele vai ter o PEP, integrando verticalmente tudo isso, e também um prontuário eletrônico pessoal de saúde vinculado ao PEP. Você não consegue implementar um sistema desse, que, por exemplo, o SUS é um sistema desse tipo, algumas Unimedes e plano de saúde têm um sistema desse tipo, se você não tiver PEP e interoperabilidade. E por quê? Porque cada um dessas unidades aqui, hospitais próprios, está conveniado, medicina diagnóstica, telesaúde, ambulatório de especialidade, consultório clínico, regulação, ambulatório de atenção primária, cada um deles tem um prontuário diferente, né? Normalmente num sistema desse tipo. Então você tem que ter uma unicidade ontológica, ou seja, você deve poder coletar facilmente em tempo real, utilizar um único SRES ou PEP, ou promover a integração de dados entre eles, com interoperabilidade e padronização. Você não fragmenta a implantação dos diferentes sistemas antes de promover uma modelagem completa dos dados e todas as interfaces de padrões de intercâmbio de informações que ocorrem entre eles, tá? Então, para o Big Data Analytics, como eu falei, um sistema de baixa interoperabilidade não funciona. Você tem que ter um sistema em que você possa integrar tudo.
faturamento, laboratório, pesquisas, prontuário eletrônico, saúde móvel, e dessa forma você tem uma situação desejável, e hoje a gente não tem isso. Tá? Então, aqui nós vamos poder fazer vários tipos de análise, certo? Que vão desde a descritiva até a prescritiva, onde a dificuldade é crescente, e o Big Data tem essas 4 formas aqui de abordagem metodológica de análise. E você tem que integrar esses dados, você extrai os dados das várias bases, transforma esses dados por uma warehouse, onde você tem adaptadores que fazem a conversão, e você carrega isso numa única warehouse. A gente chama isso de Extract, Transform, Load, ou ETL, tá? Então, você vai produzir cubos de informação para epidemiologia e saúde populacional que vão desde o indivíduo até a população em vários níveis, tá? Inclusive com um eixo de tempo aqui. Então, aqui a gente chama isso de Health Interchange, ou Health Exchange, Health Information Exchange, ou intercâmbio de dados e informações para você fazer os dados acionáveis. E não é só Big Data. Aqui você tem Big Information, Big Knowledge, Big Understanding e Big Windows. Lembra da pirâmide? Então, eu tenho dado, informação, conhecimento, entendimento e sabedoria em nível Big. E aqui eu tenho muitos softwares e plataformas que podem ser usados pelos Data Scientists para armazenar, processar e analisar esses dados. Tá? Então, toda vez que houver 6 vezes, e você tem uma combinação variável dos 6 vezes, em qualquer área, básica, clínica, saúde pública, gestão de finanças, você tem Big Data Analytics. Aqui tem alguns exemplos de dados ultra-utensivos. Infodemiologia, que é redes sociais. Eu já falei também monitoração pessoal de saúde, PEP, dados individuais de genômica, epigenética, microbioma, dados de exame laboratório, sinais e imagens, dados de intercâmbio entre os registros eletrônicos de saúde, dados de faturamento e pagamento de serviço. E aqui você vai querer analisar para quê? Para você determinar trajetórias de mortalidade, né, doença e morte, vigilância em tempo real de indicadores de saúde, como foi feito com o Covid, monitoração em tempo real de horário sentinela, ações clínicas em tempo real, caracterização de status funcional, cálculo de riscos e suporte e assistência social, que são determinantes socioeconômicos da doença. Isso tudo é correlacionado com o comportamento de risco, score de bem-estar, qualidade de vida e longevidade. É o que todas as operadoras de saúde, os hospitais querem, né? Mas aí a gente tem, só repetindo, aqueles obstáculos que eu falei no começo. A gente precisa de extensa padronização, interoperabilidade universal, utilizar 100% de prontuário eletrônico, está muito longe ainda de acontecer, engajamento, participação dos consumidores, formação de recursos especializados em todas essas áreas, um problema que nós temos de alta proporção de dados de texto livre e também agora o problema de segurança e confidencialidade e proteção dos dados, né? Tá bom? Bom, para aprender mais, vocês vão procurar sites especializados como comunidades virtuais, cursos online. Praticamente todas as universidades essas eletrônicas, como o edX, Coursera, Udemy, Udacity, iTunes University, têm cursos quase grátis de Data Science e Big Data Analytics. Várias universidades também têm, e existem até escolas online específicas, como a DSA, Data Science Academy, Data Academy, etc., e livros e revistas. Né? E também existem alguns sites especializados que vocês vão achar bastante material também sobre Data Science e Big Data Analytics. Então, em sumário, pessoal, terminando, embora o título da palestra mencione apenas Big Data, na realidade o conceito é muito mais abrangente do que a mera análise estatística de dados. Tá? Dessa forma, além da analítica descritiva e diagnóstica, nós temos que evoluir e chegar a aplicações mais complexas, na analítica preditiva e prescritiva, chegando até superar a capacidade humana. E é claro que o futuro do Big Data Analytics e computação cognitiva é tremendamente revolucionário, em termos de seu impacto futuro em todos os setores da humanidade. Para quem quer se dedicar a isso, existe um déficit enorme
como eu falei, a perspectiva do mercado de trabalho são brilhantes, mas é preciso ter uma mente e conhecimento interdisciplinar e aprender muitas coisas novas, ou seja, hard work, tá bom? Então, muito obrigado. Então, aqui os meus dados de localização, caso alguém queira entrar em contato comigo.